Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Dando prosseguimento às coisas que o Senhor Jesus trouxe do céu para a minha edificação e para a sua edificação, nós vamos falar hoje sobre o tema a humildade na renúncia. Olha o exemplo citado pelo Espírito Santo através do apóstolo São Paulo à igreja de Filipe. Preste atenção. Tende em vós o mesmo sentimento, capítulo 2, verso 5, que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele, como Deus lá no céu, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não veio para dizer, eu sou Deus, estou aqui como Deus. Mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui você está observando que há na própria palavra a revelação do exemplo que Jesus deu ao trazer do céu um sentimento que até então não existia no coração dos homens, ensinado de uma forma tão clara, tão direta, tão objetiva. Porque ele, sendo o próprio Deus, estando no céu, como Filho de Deus ao lado do Senhor, ele tomou a forma de homem na terra, despojando de toda a glória, de todas as honrarias que ele tinha, fez-se homem e, reconhecido como homem, ele se humilhou perante tudo e todos, para tornar-se obediente até a morte e morte de cruz. Nenhum exemplo é tão clássico, tão perfeito e tão direto quanto este exemplo dado aqui pelas Escrituras Sagradas, trazido pelo Espírito Santo através do apóstolo São Paulo à igreja de Filipe, conforme dissemos, e este exemplo registra algo tremendamente glorioso. Você quer realmente aprender o que o Senhor ensinou? Então nós vamos dar agora ao ensinamento direto dele em Lucas capítulo 17. Observe bem o que ele diz aqui no capítulo 17, versos 5 a 10. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Os apóstolos, andando atrás de Jesus, ouvindo todo o ensinamento que ele dava, disse assim, Senhor, aumenta-nos a fé, porque nós estamos um bagaço, não estamos crendo em nada, está difícil. Nós vemos o Senhor fazer as obras e ficamos perplexos. Como o Senhor consegue? Então ajude-nos a alcançar um ponto de fé que nós possamos fazer obras semelhantes. Esta foi mais ou menos a petição deles. Então Jesus respondeu, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha que comparação que Jesus fez, um grãozinho semente de mostarda. Quem tivesse a fé diria uma planta, atravessa aqui para o lado de lá do mar, e a planta obedeceria. Qual de vós, tendo um servo, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem, põe-te à mesa. Então agora ele já diz assim, qual de vocês que tendo um servo, ou seja, alguém que esteja a seu serviço, que está lá trabalhando no campo, vai chegar do trabalho e você já manda ele logo sentar na mesa e comer? Então Jesus está fazendo uma comparação desse exemplo para que nós entendamos. Preste atenção. E que antes não lhe diga, prepara-te a minha ceia e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu. Então era costume naquela época, né? Lógico que estamos aqui relacionados com a época, era costume o patrão, quando o empregado chegava, ao invés dele mandar o empregado tomar um banho e sentar na mesa para comer, ele falava assim, olha, arruma a minha comida, põe na mesa, eu vou comer, depois que eu terminar de comer, você vem e serve a sua comida e come. Esta foi a palavra que Jesus disse. Então ele disse assim, e depois
Prepara-te a ceia, cinja, serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura não terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado? Então, olhe bem, aí ele coloca a situação. Ele terá que agradecer ao seu servo por isso? Porque ele fez aquilo que ele devia fazer, ele é um servo dele. E Jesus disse: assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, depois de haver feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Em outras palavras, querido, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: esvazie-se do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, de tudo aquilo que te faz ver como um grande, e posicione-se como um servo. Porque todo dever que você tem, ao terminar de cumpri-lo, ninguém deve falar obrigado com você. Você simplesmente cumpriu o seu dever. Deu para você entender? É o dever. Eu tenho o dever de cumprir as minhas tarefas. E por isso eu não tenho que pedir, não tenho que esperar que alguém fale obrigado porque você cumpriu o seu dever. Não. Eu vou receber um obrigado quando eu exceder ao meu dever. Fazer além daquilo que eu tenho o dever de fazer. Isso prova, portanto, que a humildade aos olhos do Senhor é algo tremendamente glorioso. Enquanto que o mundo, a lição dele é sempre o oposto. É dando a você a ênfase que você é importante, que você deve erguer a sua cabeça, esticar o seu peito e dizer: eu fiz o meu trabalho, eu não tenho nada a ver com isso aí. É o contrário. O trabalho que você tem a fazer e executar está implícito nos seus deveres. Cumpra-os com dedicação e com amor. Depois, o que você fizer acima disso, sim, se alguém disser obrigado, não é nem para você se exaltar, é saber que você está sendo útil como um servo bom e fiel. Servo bom e fiel é aquele que agrada a Deus. Dê o seu melhor, faça o seu melhor e tome como exemplo a vida de Jesus, que deixou a sua glória no céu, veio ao mundo, se fez homem e sujeitou a todo tipo de humilhação, sem reclamar. Cumpriu perfeitamente toda a obra que Deus deu a ele e foi à cruz e morreu para que eu e você pudéssemos seguir o seu exemplo. Amém? Ame o teu próximo e dê o seu melhor em todas as áreas da sua vida e Deus aprovará os seus afazeres. Deus te abençoe. Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço porque não é fácil isso, é dificílimo, mas o Senhor Jesus cumpriu todas as determinações e excedeu fazendo o melhor em tudo, até mesmo na entrega da sua vida na cruz. Como exemplo, eu tomo para a minha vida, assim como Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Te agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.